Olá a todos, me chamo Orlando, sou integrante do Laboratório de Ecologia de Rios e Córregos da UERJ, onde realizo meu doutorado sob orientação da professora Eugênia Zandoná e com orientação do professor Timothy Moulton. A pesquisa que vou apresentar para vocês hoje foi desenvolvida durante o meu mestrado no programa de pós-graduação em Ciências Ambientais e Conservação da UFRJ. Nela, fui orientado pelo professor Marcos Paulo Figueiredo de Barros e co-orientado pela professora Anali Machado de Oliveira Leite, e contei ainda com a colaboração imprescindível do professor José Nepomuceno, todos do NUPEM UFRJ em Macaé. Neste vídeo, vou falar um pouco sobre como alguns insetos aquáticos podem influenciar a comunidade microbiana no sedimento, podendo inclusive alterar a densidade e a distribuição das bactérias que consomem metano, e portanto podem influenciar na dinâmica de ciclagem deste potente gás de efeito estufa. O metano é formado no sedimento na ausência de oxigênio em um processo conhecido como metanogênese. Nesse processo, o dióxido de carbono é utilizado para a produção de metano através da ação de arqueobactérias metanogênicas. Já na presença do oxigênio, que geralmente está restrita aos primeiros milímetros do sedimento, ocorre a metanotrofia. Nesse processo, as bactérias metanotróficas consomem o metano liberando o dióxido de carbono. Uma vez formado, o metano pode deixar o sedimento por duas vias principais, pela difusão em meio aquoso, conhecido como fluxo difusivo, ou através do carreamento por bolhas, conhecido como fluxo ebulitivo. As espécies bentônicas, que são aquelas que vivem junto ao sedimento, podem colonizar o substrato de diferentes formas. Algumas desempenham um papel muito importante através da bioturbação, que é o processo de alteração da estrutura física do sedimento. Algumas espécies constroem tubos no sedimento onde promovem uma intensa circulação de água em seu interior. Dessa forma, elas são capazes de promover o aporte de água rica em oxigênio para o interior dos tubos, aumentando assim a difusão de oxigênio para os estratos inferiores do sedimento. Além disso, essa ventilação mecânica dos tubos promove também a remobilização de nutrientes e outros compostos estocados no sedimento, o que torna estes organismos capazes de alterar o microzoneamento biogeoquímico e com isso influenciar nas dinâmicas populacionais da comunidade microbiana. Um exemplo de espécie bentônica com esse tipo de comportamento são as ninfas de Campsurus violáceos, um efemeróptero cuja forma juvenil é aquática e de hábito escavador. O objetivo do nosso estudo foi avaliar através de um experimento em microcosmos se a bioturbação promovida pelas ninfas dessa espécie afeta a densidade e distribuição de bactérias metanotróficas e de bactérias totais no sedimento. Para isso, nós realizamos a coleta de sedimento e organismos no Lago Batata, que fica próximo ao distrito de Porto Trombetas, no Pará. Utilizamos cilindros de acrílico contendo sedimento e água filtrada do local de coleta como microcosmos. Microcosmos estes que foram divididos em dois níveis de tratamento, um tratamento com adição das ninfas e um tratamento sem ninfas como controle. Ao final do experimento, o sedimento foi fracionado em 4 camadas, das quais foram retiradas alíquotas para a extração de DNA. Para quantificar a comunidade bacteriana total, foi realizada a contagem direta de bactérias no microscópio com auxílio do corante DAP. E para a quantificação das metanotróficas foram utilizadas sondas específicas para marcar esse grupo de bactérias. A bioturbação promovida pelas ninfas foi capaz de alterar a densidade e a distribuição da comunidade bacteriana ao longo do perfil vertical do sedimento. Essa resposta, no entanto, diferiu entre a totalidade e a fração da comunidade bacteriana formada pelas metanotróficas. Em relação à densidade de metanotróficos, verificamos um aumento dos valores médios em todas as camadas do tratamento com adição das ninfas em relação ao controle, ainda que apenas a camada mais superficial tenha se diferenciado significativamente das demais. Em relação à distribuição do percentual de metanotróficos, a camada mais profunda do tratamento com adição das ninfas apresentou um maior percentual deste grupo de bactérias, superando qualquer camada do tratamento controle. Nossos resultados complementam e ajudam a explicar padrões encontrados em trabalhos anteriores, inclusive alguns realizados com a mesma espécie. Este trabalho havia mostrado que a bioturbação das ninfas de Campsurus promove uma redução das concentrações de metano no sedimento e ainda um aumento na concentração de oxigênio nos tubos formados por esses organismos, o que ajuda a explicar por que parece ter havido um estímulo à colonização e o crescimento das bactérias metanotróficas no sedimento bioturbado pelas ninfas. Agradeço a todos pela atenção até aqui e fiquem à vontade para entrar em contato. Muito obrigado.